Business. Oferecimento Endy. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Uma rede farmacêutica anuncia fechamento de 1.200 lojas nos Estados Unidos. Afetado pela demanda da China, um império de luxo registra queda nas vendas. Um banco brasileiro se torna o maior dono de hotéis pelo Brasil. Elon Musk perde uma fortuna após lançar o robotáxi. E a Amazon inova um leitor de livros digitais criado há 17 anos. Eu sou Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E um alerta no setor farmacêutico americano, porque a Walgreens, gigante do setor de farmácia nos Estados Unidos, anunciou o fechamento de 1.200 lojas, o equivalente a 14%, isso em 3 anos, num momento de queda nas vendas e também crescimento de companhias como a Amazon. Apenas em 2025 serão 500 unidades. Até 2027, cerca de 1 em cada 7 Walgreens abertas atualmente fechará as portas. Tudo começa porque por conta de prejuízo, né? No quarto trimestre fiscal, a companhia teve um prejuízo de 3 bilhões de dólares, que inclui aí principalmente encargos fiscais e uma baixa contábil de um investimento em uma rede de farmácias chinesa. A divisão de varejo da Walgreens enfrenta muitas dificuldades já há algum tempo, à medida que os consumidores preocupados com o orçamento se voltam para varejistas online. E aí entra a Amazon, né? Também lá nos Estados Unidos tem a Costco, que é uma outra rede. Então, esse, na verdade, para mim, é um dos principais motivos, que é o efeito Amazon. O consumidor tem alterado. A companhia também não tem dormido no ponto, porque a Walgreens ela tem se afastado do varejo nos últimos tempos e tem expandido negócios em áreas mais lucrativas de cuidados com a saúde. Por exemplo, ela já investiu 5 bilhões e 200 milhões de dólares com a abertura de centenas de consultórios médicos nas suas drogarias. Agora, o fechamento de 1.200 lojas da Walgreens expõe os desafios do setor de varejo físico diante da concorrência do online. Saindo das farmácias, um império do luxo europeu mostrou uma queda no terceiro trimestre. A gente está falando da LVMH, dona de marcas como a Louis Vuitton, a Tiffany, Sephora, a Dior. Ela faturou 19 bilhões de euros entre julho e setembro, uma queda de 4,4% na comparação anual. Em um comunicado, a companhia, que inclusive a LVMH já foi a empresa mais valiosa da Europa, perdeu o posto, sabe para quem? Para a dinamarquesa Novo Nordisk, a dona do Ozempic. Mas eu estou falando tudo isso porque ela fez um comunicado dizendo que ela tem sentido os efeitos de uma base de comparação bem elevada com a redução na demanda pós-pandemia. Agora, essa baixa de agora, né, 4,4%, ela se deve, sobretudo, pelos consumidores chineses, porque os chineses reduziram os gastos com bens caros, né, bens de valor, de alto padrão, em meio a preocupações com o crescimento econômico lento no país e uma crise no mercado imobiliário. Por exemplo, as vendas na região, que inclui a China, caíram 16% no trimestre, mais do que as estimativas. As vendas no Japão também tiveram um desempenho pior do que o esperado, à medida que um iene mais forte afetou os gastos dos consumidores chineses que viajaram para lá para comprar itens de luxo. A divisão de moda e artigos de couro da LVMH, como a Louis Vuitton, a Dior, relatou um declínio de 5% nas vendas, também abaixo das expectativas de investidores, que eles previam um crescimento, não uma baixa, crescimento de 4%. Só nessa divisão, é a primeira queda do segmento desde 2020, durante a pandemia. Como a LVMH, a gente está falando de uma gigante, é a maior do setor,
há receio de que outras companhias também sejam impactadas. A Burberry, a Kering, que é a dona da Gucci, elas já sofreram quedas de 2 dígitos nas vendas nos últimos trimestres. A LVMH ela é controlada pelo francês Bernard Arnault, a 5ª pessoa mais rica do mundo. É uma empresa aí que possui 75 marcas de luxo que abrangem moda, joias, hotéis, bebidas. Agora, todas as principais unidades do grupo não atingiram as estimativas dos analistas no 3º trimestre. E tem uma curiosidade, a empresa destacou que marcas de perfumes, cosméticos e produtos que não são voltados à alta renda tiveram um bom desempenho no 3º trimestre também nos 9 primeiros meses deste ano. Agora, saindo do luxo, indo para a Amazon, porque tem agora modelo rosa, tem modelo verde com tela colorida. Do que eu estou falando? Eu estou falando do Kindle, porque a Amazon atualizou a linha de Kindles, os leitores de livros digitais, com 5 novos dispositivos. A maior novidade é o Kindle Color Soft, esse que vocês estão vendo aqui na telão do Business. É o primeiro da empresa com tela colorida desde que o produto foi lançado há 17 anos. O Color Soft vai ser vendido nos Estados Unidos a partir do dia 30 de outubro, tem um preço aí de $280, o equivalente a R$ 1.500. Esse produto vem para o Brasil, tá? Mas a Amazon ainda não informou a data. Esse modelo que vocês estão vendo permite navegar por capas coloridas na loja Kindle ou na biblioteca, ver fotos e imagens coloridas de livros ou quadrinhos e adicionar destaques coloridos para pesquisar depois da leitura. A Amazon, ela lidera as vendas de e-readers e controla mais de 3/4 do mercado. Segundo a gigante de tecnologia de Jeff Bezos, as vendas de Kindles no ano passado atingiram o nível mais alto em uma década, com a maioria das compras feitas por novos usuários. Uma ótima notícia aí para o setor editorial, né? Porque a gente vê tantas notícias aí de quedas de vendas de livros e a Amazon dizendo que tem um aumento, foi um ano passado muito bom. E vindo para o Brasil, essa semana aconteceu a maior transação de hotéis realizada neste ano no país. O BTG Pactual, o banco de André Esteves, fechou a compra do Accor Invest Brasil, que é o braço imobiliário da famosa rede francesa no país. Por meio de um fundo, o BTG adquiriu 18 hotéis, entre eles o Fairmont, na praia de Copacabana, e o antigo Caesar Park, que foi o primeiro hotel 5 estrelas da praia de Ipanema, rebatizado aí com a bandeira Sofitel, ambos no Rio de Janeiro. O valor do negócio, já incluindo investimentos nos ativos, soma cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esses imóveis, eles seguirão sendo operados pela Accor e serão distribuídos em 3 fundos da gestora. Agora, com esses 18 hotéis que o BTG acabou de comprar, a gestora, né, do banco passa a ter um portfólio de 56 hotéis, quase 5 mil quartos. O que esse número representa, esses números que eu estou falando? É o maior portfólio hoteleiro do Brasil. Desses 18 imóveis, 4 são no Rio de Janeiro, o restante em São Paulo e no interior. E em São Paulo tem uma particularidade, porque o foco do investimento é o turismo corporativo. Essa notícia não pegou, teve muita gente que ficou muito surpreso, mas o setor já estava esperando, porque já faz algum tempo que a Accor Invest, ela tinha negociado no mercado 44 imóveis na América Latina, tudo porque a estratégia hoje da empresa francesa é concentrar o portfólio imobiliário na Europa. E vamos falar de Netflix, porque saiu o resultado trimestral. Agora, eu quero recordar, quem acompanha o Business sabe que em janeiro a Netflix reportou um dos melhores resultados da história da empresa, para surpresa aí do mercado financeiro, que esperava menos dos seus números, né? O crescimento da receita foi acelerado, isso nos últimos meses, por conta da proibição, lembra do compartilhamento de senhas, e também a introdução daquelas assinaturas. Eles abaixaram
o valor das assinaturas e colocaram anúncios, especialmente para atrair mais assinantes em países que já tinham atingido o teto de assinaturas. Se a gente pegar o mês de maio de 2022, quando a empresa sofreu uma baixa inédita, se você pegar maio de 2022, as ações da empresa de streaming subiram quase 340%. Mas agora eu vou conversar com o meu parceiro, Will Castro, estrategista-chefe da Avenue, para saber como é que foi o último resultado da Netflix desses 3 últimos meses da Netflix. Foi bom? Foi ruim? O mercado gostou? Teve muito assinante novo? Como é que foi, Will? Muito bem lembrado, Brunão. Realmente ela surpreendeu positivamente e o mercado também gostou deste resultado que foi divulgado agora, né, esses últimos 3 meses da Netflix. E gostou porque a empresa bateu suas estimativas de receita e bateu as estimativas de lucro que o mercado esperava. Receitas crescendo 15%, lucros crescendo 45%. Então, a ação, conforme tu comentou, né, ela reflete exatamente isso, né, aquilo que a empresa conseguiu entregar, um crescimento de receita e um crescimento de lucros, e também, não menos importante, na verdade foi, eu acho que o highlight, digamos assim, do resultado, né, a adição de 5,1 milhões de novos assinantes, né, 5 milhões de pessoas, mais de 5 milhões de pessoas assinaram Netflix nos últimos 3 meses, mostrando que o catálogo deles, né, de conteúdo continua bom. A empresa é a maior empresa de streaming do mundo, né? E eles continuam conseguindo atrair novos assinantes. Inclusive, esse número, né, essa adição de 5,1 milhões também ficou acima daquilo que o mercado estava esperando em termos de adições de novos assinantes. E esse número é muito estratégico, né, Will? Porque a Netflix ela ganha dinheiro, sempre ganhou dinheiro com as assinaturas, né? Então, agora entrou a publicidade, mas é com a assinatura que ela ganha dinheiro. Tem um motivo, eu sei que você pegou há pouco realmente o resultado, tem um motivo específico, por exemplo, em janeiro a gente comentava muito que foi muito eficiente. É claro que muito consumidor em vários países, muito consumidor não gostou daquele negócio de proibir a senha, de compartilhar a senha, né? Então eu compartilhava com a minha irmã, com o Will, com 10 pessoas. Passou a proibir, a Netflix proibiu, mas foi uma medida eficiente. Isso segue sendo eficiente ou tem outros motivos que explicam, por exemplo, aumento de lucro, aumento de novos assinantes? Não, continua sendo eficiente, tanto que ela aumentou a sua margem de lucro operacional, e essa foi uma crítica durante bastante tempo em relação ao Netflix, né? Ou seja, ela gastava muito para gerar os conteúdos, gastava muito para crescer, e o fluxo de caixa acabava sendo negativo. Ela tinha que captar recursos nos bancos ou no mercado para trazer mais recursos para continuar crescendo. Bom, mas quando que esse negócio se torna lucrativo? Quando que a empresa se torna geradora de caixa? Ela tem conseguido fazer isso, seja com essa quebra do compartilhamento de senhas, que tu bem comentou. A questão dos anúncios também tem sido um impulsionador de resultados bastante importante. Inclusive, ela falou que tá aumentando a base de países onde vai ter essa modalidade, vai começar a oferecer isso agora no Canadá também. E aí, como também comentou, né, é importante você trazer esse assinante, 5,1 milhões, e depois manter. E essa base de anúncios, ela ajuda, porque eventualmente você consegue reduzir, né, o valor pago e o cara não deixa de assinar. O cara continua sendo assinante, ainda que eventualmente pague menos. E por último, mas não menos importante ainda em relação aos resultados dela, foi que ela deu uma previsão positiva para o 4º trimestre, e isso agradou. As ações estão subindo logo depois do resultado, subindo no after. Tem transmissões de eventos esportivos, como os jogos da NFL, no dia de Natal, tem luta também. Então o Netflix está ampliando, né, e luta, assim, criando um entretenimento, né, porque a luta entre o Jake Paul e o Mike Tyson, né, então assim, né, a luta tradicional que a gente está acostumado. Então ela vai criando um entretenimento cada vez mais diverso e ampliando aí com isso a base de assinantes. Agora, isso é um problema para as concorrentes, porque tem muito serviço de streaming no mercado, né? No mercado americano e no mercado brasileiro, inclusive.
Isso esse resultado aí de mais assinantes, de mais lucro, é para mexer com todo o mercado de streaming? Com certeza, é o contra-ataque da Netflix, né? Assim, durante algum tempo também se perguntava sobre a questão da rentabilidade do negócio dela e também como é que ela ia agir com a concorrência, né? Ela foi a primeira, ela bebeu água limpa, digamos assim, e aí os concorrentes iam vir, Disney lançando, Warner Bros. E por aí vai. Bom, ela mostrou nos últimos anos que tem conseguido se sair muito bem, mesmo no ambiente mais concorrencial, crescendo de novo sua base de assinantes e inovando também seu ponto de vista de conteúdo, né? Então, com certeza é algo que também gera uma preocupação, digamos assim, para a concorrência, né? Muito bem, Will Castro analisando os números recentes, quentíssimos da Netflix. Will, eu conto com você em instantes para um outro assunto, para falar de Elon Musk. Mas o Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. E a gente volta com o Business, indo para o setor automotivo. Tem mais carros chineses chegando ao Brasil. A Great Wall Motor, a GWM, deve iniciar as operações da primeira fábrica que fica em Iracemápolis, no interior de São Paulo, já em maio de 2025. O local pertencia à Mercedes-Benz e foi adquirido pelo grupo chinês em 2021. Após uma série de adaptações, a fábrica está pronta aí para produzir modelos elétricos nacionais. A montadora, aliás, resolveu mudar a estratégia de produção. A GWM Brasil vai fabricar automóveis peça por peça e não mais por meio do conjunto de componentes vindos da China. A ideia é se beneficiar do programa MOVER, do governo federal, que é o Mobilidade Verde e Inovação, e então passar a exportar. No Brasil, o destaque é o modelo Aval H6, que já tem quase 16 mil unidades vendidas em 2024. Ainda no setor automotivo, a BMW anunciou um investimento bilionário na fábrica de Santa Catarina. A planta de Araquari é responsável pela produção do Série 3, do X1, do X3 e do X4. E parte desse aporte, é um aporte aí de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Parte desse valor será destinado para o início da fabricação do primeiro híbrido plug-in nacional, que é o BMW X5 FEF. Segundo a montadora, o novo SUV deve ser vendido pelo valor aproximado de R$ 756 mil. Essa fábrica de Santa Catarina conta com 700 funcionários e tem uma capacidade para produzir 32 mil veículos por ano. Já nos Estados Unidos, a Stellantis, dona da Fiat, Peugeot, Jeep, Chrysler, registrou queda de 20% nas vendas no terceiro trimestre. Com estoque praticamente encalhado, a empresa tem adotado medidas para dar vazão à produção, como promoções e também planos para reduzir o tempo de entrega. As entregas, aliás, também têm sido um problema para a Stellantis em território americano. Cerca de 170 mil veículos a menos foram enviados aos clientes, uma queda de 36% na comparação com o mesmo período do ano passado. E Elon Musk, nos últimos dias, revelou ao mundo o Cybercab autônomo, também batizado aí popularmente de robotáxi. O dono da Tesla fez a apresentação direto dos estúdios da Warner Bros. Em Los Angeles, na Califórnia. O veículo traz um design futurista, ainda não mostrou aqui, mas ele vai entrar nesse veículo, Cadê o veículo? Tá aqui o veículo, o robotáxi da Tesla.
Ele tem um design, como vocês estão vendo aí, futurista, com portas que se abrem no estilo asa de gaivota, uma carroceria prateada, é muito semelhante, né, muito comentado ao Blade Runner, né, o filme, e é um veículo principal dele. Não tem volante e tampouco pedais, e foi pensado justamente para transportar o passageiro sem motorista. Mas a novidade parece que não agradou o mercado, porque um dia depois do lançamento, Elon Musk perdeu o equivalente a 11 bilhões e 800 milhões de dólares, o que dá equivalente a 66 milhões de reais. Deixa eu chamar novamente meu parceiro Will Castro, que estava com a gente no primeiro bloco falando aí de Netflix. Agora eu quero falar aí do robotáxi do Elon Musk. Will, tem muita gente que eu leio, não sei se nos Estados Unidos, você está falando diretamente de Miami, na Flórida, muita gente nos Estados Unidos, no Brasil pelo menos, não acredita em veículo autônomo, né, sem motorista. Principalmente porque, vendo a realidade de uma cidade como São Paulo ou outras cidades, acho que isso não vai pegar nunca. Porque, em primeiro lugar, como é que o mercado americano vê o carro autônomo? E por que o mercado financeiro não gostou dessa novidade que Elon Musk trouxe? Pois é, Bruno. A verdade é que o carro autônomo ele já é uma realidade aqui nos Estados Unidos. Eu tive recentemente em Phoenix, no Arizona, onde você tem várias empresas já fazendo testes, seja pela geografia, digamos assim, da cidade, pela quantidade de tráfego que você tem lá, enfim, escolheram Phoenix para fazer os testes, e eu vi carros autônomos andando lá, mas carros mais tradicionais, né? Era um modelo, por exemplo, a Waymo, da Google, tá? Uma empresa investida da Google, ela usa um Jaguar com vários sensores e tal, então a gente estava passando lá, daqui a pouco você vê um carro sem motorista, né? Algo realmente impensado, mas existe, já carregando passageiros, inclusive, então não é algo tão fora da realidade aqui nos Estados Unidos, já existe no campo dos testes, tá? E obviamente que para você levar isso em escala para o resto dos Estados Unidos como inteiro e aí depois para o mundo, tem vários passos, né? Por isso você vai testando primeiro e está testando lá em Phoenix. Agora, em relação ao Musk, né, o que faltou foram detalhes, né? Eu acho que a grande crítica que eu li, de todos que eu li a respeito, foi que o mercado esperava um pouco mais de detalhes, né? Ou seja, quando que vai ser entregue esses carros? O Musk falou em 2026, mas já houve um momento que ele falou também do Cybertruck ou de outros carros e acabou que atrasou, não conseguiu entregar, fábricas tiveram problemas e por aí vai. Onde que vai ser produzido esse robotáxi, né? Quanto que vai custar exatamente e qual que seria uma margem, estimar uma margem de lucro nisso? Existem demanda, pedidos de empresas ou não? Então, assim, faltaram detalhes em linhas gerais, assim, né? Ou seja, ficou muito bonito na apresentação, ficou muito bonito no filme, mas o mercado estava muito cobrando e esperando, né, mais informação. Então, acho que essa foi a percepção e por isso que as ações acabaram repercutindo negativamente. Olha só, a gente está falando do homem mais rico do mundo, de Elon Musk, e a maior parte da fortuna, a mina de ouro dele, vem da Tesla. Por isso que essa notícia é tão relevante. Só que a Tesla, ela hoje ganha muito dinheiro com os carros elétricos que ela produz e vende nos Estados Unidos e em outras localidades. Se você for na Europa, você vê também muito Tesla, né? Agora, já existe uma expectativa do mercado, por exemplo, do potencial de um robotáxi desse, de um carro autônomo desse? Então, esse é o ponto, né? A gente sabe que existe demanda, o Uber já comentou que existe um interesse muito grande, o Uber vem investindo em algumas companhias que já trabalham com isso também, tá? Mas para você substanciar que a Tesla poderia ser uma vencedora nesse sentido e, consequentemente, isso ser repercutido nas suas ações, você precisaria de um pouco mais de detalhe, né? Ou seja, não, eu vou conseguir entregar em 2026, o custo é tanto, as estimativas iniciais são de 500 mil unidades, ou 4, sei lá, enfim, números, né? E eu acho que é um pouco isso que o mercado bateu. Agora, pelo outro lado, eu gosto sempre de ressaltar também que não dá para a gente, não é nem desconfiar, né? Mas não dá para a gente duvidar
do Musk. Ele já provou que ele consegue entregar, né? Muita gente, assim, quando olhava os primeiros carros da Tesla, tinha essa mesma impressão, né? Não, esse cara não vai conseguir entregar, ou não é bem assim, enfim, e ele conseguiu entregar. A SpaceX é uma realidade. Então, ele é um cara que faz. Não necessariamente vai conseguir agradar o mercado sempre, até porque o mercado é sempre muito difícil de agradar. Agora, não dá para duvidar dele, da capacidade dele, obviamente da liderança dele em ser um cara fora da curva e conseguir ter essa visão além, né? Olhar adiante e entender que essa é uma demanda já existente no mundo. Ninguém nunca conseguiu criar um táxi autônomo, mas se for o primeiro e se conseguir criar, muito provavelmente tem um espaço muito grande aí de demanda pelo mundo. Muito bem. Will Castro, estrategista-chefe da Avenue, direto de Miami, analisando os principais assuntos aqui de negócios no mundo todo, aqui no programa. Obrigado mais uma vez pela participação, Will. Obrigado, Brunão. Forte abraço a todos. A Boeing anunciou uma redução drástica na folha de pagamentos. A fabricante de aviões deve cortar 17 mil funcionários, o que representa 10% da força de trabalho. O comunicado enviado pelo CEO, isso foi enviado pelo próprio CEO da empresa, que é o Kelly Ortberg. Na mensagem, o executivo diz que a Boeing precisa redefinir os níveis de mão de obra para alinhar-se com a realidade financeira. A empresa também enfrenta uma greve de 33 mil trabalhadores que já dura um mês. Por isso, a fabricante já comunicou ao mercado que vai atrasar as entregas. Aí tem a aeronave 737 MAX, tem a 767 e também tem a 777. Mas não é só a Boeing que tem enfrentado dificuldades. A francesa Airbus também vai cortar, demitir, infelizmente. Nunca é bom trazer notícia de demissão, vai cortar 2.500 empregos na divisão espacial e de defesa. Essa unidade que eu estou falando, ela é responsável pela fabricação de caças e operações de segurança cibernética. Segundo a empresa, é preciso se adaptar ao mercado espacial cada vez mais difícil. A medida deve afetar 7% da força de trabalho e se estender até 2026. E o Nubank pode virar uma operadora de celular. Que história é essa, hein? A fintech dos cartões de crédito, né, que era muito conhecida pelos cartões roxos, na verdade a maior fintech da América Latina, recebeu aprovação da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para atuar como operadora virtual. Inclusive, um grupo de usuários já teria sido convidado para testar o novo serviço. O Nubank utilizaria a rede da Claro e funcionaria como um Mobile Virtual, que é o MVNO, uma operadora de rede móvel virtual. No entanto, ainda não há data para o início das operações. O Nubank é dono de mais de 20% do mercado de recargas para planos pré-pagos. E quem não se lembra, agora mudando totalmente de assunto, da popular raspadinha dos anos 90, né? Bastava raspar, achar e ganhar. Eu acho que era até um slogan. Pois é, a Caixa Econômica Federal retomou a loteria instantânea que estava suspensa desde 2015. O banco promete prêmios de até R$2 milhões e garante que um em cada 3 bilhetes será premiado. Segundo o banco, parte do valor arrecadado com as apostas será destinado para ações sociais na cultura, esporte, segurança e seguridade social. A expectativa é arrecadar quase R$3 bilhões até 2026. As raspadinhas estarão à venda nas lotéricas de todo o país a partir de 2 de novembro. E essa é para os apaixonados pelos supercarros. E quando eu falo supercarros, também é os supercarros de luxos. Vamos entrar no universo da Ferrari, que vocês estão vendo aqui no telão do Business, porque a Ferrari lançou um modelo limitado, chama-se F80, com 1.200 cavalos de potência. Esse hiper esportivo chega como um substituto da LaFerrari, vai custar, sabe quanto? €3.600.000, ou
22 milhões de reais. 22 milhões de reais. Na verdade, dá até mais do que 22, dá 22 milhões e 100 mil reais. Esse modelo conta ainda com tecnologias de Fórmula 1 e também motor V6 híbrido. A marca italiana garantiu que apenas 799 unidades serão fabricadas. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu agradeço sempre a sua confiança, a sua companhia e um convite para você. Se você quiser ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, por exemplo, como vídeos dos nossos comentaristas, faça a sua assinatura, entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! Business. Oferecimento Engie. Economize 40% na conta de luz do seu negócio. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.